dia, pessoal. Meu nome é professora Solange, tá? Quero conhecer hoje um pouquinho de cada um de vocês. Seja bem-vindo, tá? Hoje é o nosso primeiro dia de aula, tá? Vamos falar sobre a matéria materno infantil, tá bom? Vamos ver quem está comigo aqui na aula. Alana. Oi, Alana. Aline. Andréia. Kátia. Daiane. Fábio. Graziela. Laís. Vitor e Fábio Almeida. Um bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Ok? Então, desde já, quero falar para vocês, tá? Que eu coloquei o número do meu celular aqui embaixo, vocês estão visualizando? Para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar ligando para mim ou pode estar mandando um zap, tá? Que eu responderei em seguida, tá bom? Essa matéria que eu vou estar aplicando para vocês, tem na apostila, tudo que está aqui nos slides, vocês também têm na apostila, tá? Quero também falar que é muito importante a participação de todos vocês, porque a participação vale ponto, tá? A dinâmica, a participação vale ponto também. Então, eu peço para vocês que não faltem na aula, que é muito importante, tá? Vocês são futuros técnicos de enfermagem, e por ser futuro técnico de enfermagem, vocês têm que estudar, porque vocês vão estar lidando com vida, tá? Para quem não me conhece, mais uma vez eu vou falar, meu nome é professora Solange Erasmo, tá? Sou especialista em UTI, em terapia intensiva, especialista em urgência e emergência, especialista em saúde da família, gestão hospitalar, e agora estou fazendo gestão e saúde do serviço, tá? Que é uma nova gestão que saiu. O campo está sendo muito grande para os enfermeiros, né? E eu estou agora atuando não, eu estou fazendo pós nessa gestão aí em serviço de saúde, tá? Vou estar passando os slides para vocês. Vocês podem fazer todas as perguntas que vocês acharem necessário, que eu estou aqui para responder para vocês, ok? Então, para a gente falar materno-infantil, da matéria, né, infantil, nós temos que conhecer um pouco sobre planejamento familiar. Vocês sabem, vocês já ouviram sobre planejamento familiar? Respondem para mim, por favor. Respondem para mim se vocês já ouviram falar de planejamento familiar, tá? Lembrando que a participação, a comunicação é muito importante na minha matéria, tá? Eu avalio na hora que estou corrigindo a prova, eu avalio o trabalho, mas também eu sempre vou me lembrar de quem está participando, tá? Sim, ok. Então, a gente, para começar a matéria, como eu falei para vocês, sobre materno infantil, a gente também tem que compreender, primeiramente, sobre o planejamento familiar, tá? Opa. Então, o acesso ao planejamento familiar está prevista no artigo 226 da Constituição Federal como um dever do Estado brasileiro e é regulado pela Lei 9263, de 96, que define as normas para fornecimento de métodos contraceptivos e esterilização de homens e mulheres. Aí vocês vão falar, professora, mas é materno infantil, mas está falando sobre planejamento familiar? Sim, é daqui que nós vamos
dar uma educação para os familiares, né? As famílias, as mãezinhas que querem ter o filho ou não pode ter mais o filho, o homem que quer ter filho ou o homem que não quer mais ter filho. É daqui que tudo vai começar a história do materno infantil, tá? O artigo 1º, o planejamento familiar é o direito de todo cidadão. Então, eu, você, todos nós temos direito do planejamento familiar. E aonde que é executado o planejamento familiar? Nas USAFAs, na estratégia da saúde da família. Quem dá esse planejamento familiar? O enfermeiro, junto com o técnico de enfermagem, tá? Porque você, técnico de enfermagem, pode estar auxiliando o enfermeiro, sim, na hora de executar o planejamento familiar, tá? O artigo 2º, para fim desta lei, entende-se planejamento familiar como direitos, tá? Como conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Então, planejamento familiar, nós trabalhamos não só a mulher ou o homem, nós também trabalhamos o casal, tá? No artigo 3º, que é o 3, o planejamento familiar é a parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global integral à saúde, tá? As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde abrigam-se a garantir em toda a sua rede de serviço no que respeita à atenção à mulher, o homem ou o casal. Programa de atenção integral à saúde em todos os ciclos vitais, que inclua como atividades básicas, entre outras. Primeira, assistência à concepção e à contracepção. Aí vocês podem perguntar, professora, o que é a concepção e a contracepção? A concepção é o método, né, da mulher engravidar e o homem conseguir engravidar a mulher. E a contracepção são as formas de prevenir a gravidez. É o uso de preservativo, é o uso de contraceptivo. Então, é isso, entenderam? Pode responder para mim, pessoal. Também no planejamento familiar, também tem um atendimento no pré-natal, tá? Que é muito importante. A mulher gestante, só um momento. Ok, Fábia, obrigada. A mulher no pré-natal tem que ser assistida integralmente, tá? É muito importante, porque é aí que nós vamos prevenir, tá? As doenças congênitas, tá? As más formação no bebê, tá? A pré-eclâmpsia na mulher, a diabetes gestacional. Então, a importância é muito grande de fazer o pré-natal. E no planejamento familiar, nós damos essa educação, tá? Para todos os participantes, colocando a importância, tá? Também no planejamento familiar, assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato, tá? Também a gente vamos dar assistência ao parto da gestante, eu, enfermeira, você, técnico de enfermagem, porque vocês, quando a paciente acaba de ter seu bebê, o técnico de enfermagem está ali cuidando dela, junto com o enfermeiro, junto com toda a equipe multidisciplinar. E é você que vai falar para mim os sinais vitais dessa paciente, você técnico de enfermagem. Você vai relatar se ela está hipotensa, se ela está hipertensa, se ela está apresentando locos em grandes quantidades. Aí vocês podem perguntar, professora, o que é lóquios, tá? É sangue, tá? Sangue, ela pode ter sangue muito intenso, ela pode ter hemorragia, tudo isso o técnico de enfermagem vai observar nessa paciente, tá?
O neonatal, vamos ver se esse bebê tá tendo essa sucção ao leite materno no peito da mãe. Nós vamos ajudar esse bebê mamar, né? Se amamentar nessa mãezinha. E também vamos ter o controle das doenças sexualmente transmissíveis, que é muito importante no planejamento familiar. Também nós falamos também sobre o controle de doenças sexualmente transmissíveis, colocando o ponto de prevenção, que é muito importante, porque depois que está instalada, o exemplo, o HIV não tem cura, tem um tratamento, a pessoa consegue até viver bem, assim, digamos, né? Porque vem as doenças oportunistas. Quais são as doenças oportunistas, né? Paciente que tem HIV, a neurotoplasmose, é a... Ai, eu esqueci. É a neurotoplasmose. Eu esqueci o nome. Olha que eu trabalho com infecto, esqueci o nome. Mas daqui a pouco eu lembro e passo para vocês, tá? Também no planejamento familiar, a gente aborda o controle e a prevenção dos cânceres, né? Cívicos uterino, de mama, de próstata e de pênis, tá? Então, assim, é muito importante o planejamento familiar para esse casal, para essa mulher, para esse homem, tá? Só um momento. O Vitor está perguntando o que é puerpério e o neonato, tá? Vitor, puerpério é quando a mulher acaba de ganhar o seu bebê, tá? Acaba de ganhar o seu bebê. E neonato é quando a criança nasce, ele já é um recém-nascido, ele é neonatal, ok? Entendeu? Obrigada. Então, assim, pessoal, embora a taxa de fecundidade brasileira seja inferior a 2 filhos por casal, porque, assim, antigamente, a gente via que muitas famílias tinham 7, 8, 6 filhos, né? Hoje, a taxa de fecundidade caiu muito no nosso Brasil, tá? A maioria do casal é 2 filhos por casal, e olhe lá, tá? Então, o planejamento familiar é necessário considerando a dificuldade para a criação desses filhos, tá? Encontrada principalmente nos casos de gravidez na adolescência, tá? Ainda temos taxa muito grande aí no Brasil de gravidez na adolescência, infelizmente, tá? Então, a gente tem que educar, né? Fazer educação em saúde para essa mãezinha aí, adolescente, né? Famílias de baixa renda e pessoas em situações de risco, tá? Chega um casal na estratégia da saúde da família, participa do planejamento familiar, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. E aí você vê a moradia que é precária, é baixa renda, às vezes não tem renda, e ele já tem não sei quantos filhos, uns 4, 5 filhos. Nós, enfermeiro, técnico de enfermagem, a gente orienta, sim, a esse pai fazer uma vasectomia, a essa mãe fazer a laqueadura, pelo estado de vida que esse familiares se encontra. Então, vai vir mais filho, vai vir mais gasto, né? E muitas vezes eles não podem oferecer o melhor. Então, no planejamento familiar, a gente dá essa oportunidade, né? O governo dá, porque é um direito nosso, o Ministério compõe, tá? É um direito de todo brasileiro. E aí dá a laqueadura e dá a vasectomia, que é totalmente pelo SUS, tá? Vamos falar sobre os métodos contraceptivos, que também no planejamento familiar a gente coloca isso na maior importância, tá? Contraceptivos são procedimentos e técnicas que têm por finalidade auxiliar tanto o homem quanto a mulher na aplicação do planejamento familiar. Essa escolha leva em consideração as indicações e contraindicações de cada técnica, tá? Os conceitos morais a gente temos que respeitar, os religiosos, tá?
do casal, estilo de vida e acesso aos meios, tá? Nós temos que respeitar todos esses métodos para a gente atingir um método contraceptivo para esse casal, ou para essa mulher, ou para esse homem, tá? Cabe à enfermagem, cabe nós, tá? Nós, técnico de enfermagem, enfermeiro, tá? Enfermagem orientar homens e mulheres a respeito do prós e contra de cada método. Cada método que você for falar, né, explicar para esse paciente, você também tem que colocar os prós e os contra. O que pode acarretar em cada contraceptivo que você for, digamos, oferecer para esse paizinho, para essa mãezinha, tá? Para esse casal. E aí, depois de cada método realizado, vamos auxiliar nos exames clínicos que devem ser realizados. O exame físico geral, anamnese, tá? Auxílio na análise e escolha do método. Auxílio no exame ginecológico e o exame de mamas. É muito importante nós estar fazendo esse exame físico nesse paciente aí, que vai entrar com um método contraceptivo, tanto pode ser oral, como pode ser injeção, como pode ser laqueadura, como pode ser vasectomia. Então, nós vamos fazer esse exame total nesse paciente para ver qual é a melhor forma para ele. Mas sim voltando, respeitando, tá? Seus pontos éticos de cada paciente. Pessoal, vocês estão entendendo? Respondam para mim, vocês estão muito quietinhos. Respondam para mim se vocês estão entendendo a matéria. Querem fazer alguma pergunta, vocês respondam, por favor. Até agora sim, né, Andréia? Que bom. É o primeiro dia, né? É o primeiro dia, todo mundo fica assim quietinho, mas vocês vão ver que as próximas aulas estão muito bacanas. Aqui é a primeira aula, a gente vai falar muito sobre o planejamento familiar, mas a segunda, a terceira, para lá, tá show as aulas, viu? Tá show, e aí com certeza mais para frente é trabalhos para você estar apresentando online junto comigo e eu fazendo pergunta para vocês, tá? Valendo ponto, com certeza. E vocês que vão ser meus professores, tá bom, gente? Vamos continuar. Classificação dos métodos. Valendo ponto, Fábio, isso mesmo. A participação, ó, vocês conversando comigo, vocês tendo essa dinâmica com o professor, participando da aula, perguntando. Isso para mim, na hora de eu corrigir a prova, eu vou lembrar de cada. E eu lembro, viu, pessoal? De cada aluno que está fazendo perguntas, que está se esforçando. Com certeza eu vou lá com carinho e vou corrigir aquela prova com bastante carinho. Por isso que eu falo para vocês, a participação de todos é muito fundamental na minha aula, tá? Vamos continuar. Classificação dos métodos. Os métodos contraceptivos são classificados em 5 categorias. São elas as naturais, a barreiras, existe, que eu vou apresentar agora para você, a hormonais, a cirúrgica e a de emergência, tá? Métodos naturais. Aí vocês perguntam para a professora Solange, professora, quais são as técnicas naturais? As mulheres, né, são aquelas técnicas de tabelinha, que é aquela chamada Ogino Canals, que é aquela tabelinha. Porém, ela não é muito confiável, viu? Ela é muito pouco confiável, então nós temos que trabalhar bem. O Cleide falou para mim assim, é um assunto bem delicado, porque esse assunto ainda vive em debate nas redes sociais sobre prevenção e anticoncepcional, etc. Verdade, concordo com você.
é um assunto muito delicado, é um assunto que quando nós vamos para o campo do trabalho, a gente trabalhamos isso em cada paciente, tá? Em cada paciente temos que trabalhar. Então, deixa eu responder cada um de vocês. Gosta sim, viu, pessoal? A Maís está perguntando, mas tem o fato de o ciclo menstrual não ser exatamente 28 dias. Tem sim. Por isso que essa tabelinha não é confiável. Estou passando aqui para vocês saberem os métodos naturais. Só que os estudos já diz, não é eu, professora Solange, que falo, são os estudos, que ela não é confiável. Então, não confie na tabelinha, tá? Aí a Bia, né? Professora, para quem não tem o ciclo menstrual regular, essa tabelinha não serve, né? Não, não serve. Porque aí você já não tem um ciclo certinho, né? Você vai usar uma tabelinha que já é pouco confiável, opa, você vai ter uma gravidez aí indesejável. A não ser que você queira uma gravidez, tá? A Maísa também perguntou, algumas menstruam mais, outras menos. Sim, algumas pessoas menstruam 3 dias, algumas pessoas menstruam 7 dias, outras menstruam 8 dias até 9 dias. E também tem a diferença do fluxo, né? Do fluxo sanguíneo. Tem pessoas que o fluxo sanguíneo é pouco, já tem pessoas que é intenso. Por isso a importância de ir no ginecologista, tá? E de tomar uma pílula aí hormonal, uma injeção hormonal, porque se o fluxo for muito grande, pode causar uma anemia, então tem que se cuidar, tá, pessoal? Então, esses moléculos naturais aí, que é a tabelinha, embora seja pouco confiável, essa tabelinha é um dos métodos mais conhecidos e consiste no acompanhamento do ciclo ovular. Então, o que quer dizer esse estudo? Quer dizer que ela não é confiável para você. Você pode ter, sim, uma gravidez indesejável, mas também ela pode ser confiável para você acompanhar o seu ciclo menstrual, tá? Vamos para o outro. Travou aqui só um pouquinho. Temperatura basal C. Aí vocês falam, professora, eu nunca ouvi falar em temperatura basal C, ou alguns também pode ter ouvido, né? Vamos saber o que é. Consiste na medição da temperatura corporal da mulher, tá? Com termômetro basal, todos os dias ao acordar, para detectar a ovulação através da variação da temperatura corporal. A temperatura é ligeiramente mais alta durante a ovulação, realmente. Quando nós mulheres estamos ovulando, se nós for colocar um termômetro, a nossa temperatura vai estar mais alta. Por quê? Porque a gente vai estar ovulando, tá? Vai estar a ovulação de 0,5 grau a 5 graus, tá? Este método é normalmente utilizado em conjunto com outros métodos, pois a temperatura pode variar por outros fatores além da ovulação, tá? Vamos ver quem está perguntando aqui. Vamos lá, Maísa. A minha tem um sangue intenso. Dura 4 dias e meu período fértil é de 3 dias no mínimo. Antes e depois da menstruação, correto? Eu falo de menstruação, pois ela determina nossa fertilidade, fora fatores genéticos e externos. Temperatura alta e dor no baixo do ventre, ovulação, deixa eu ver. Então, a temperatura durante a ovulação é normal. Agora, nós, seres humanos, a gente não pode ter dor, tá? A gente não pode ter dor. Nós podemos, sim, um ciclo menstrual dar uma cólica, né? Tem mulher que tem uma cólica, que é o normal, que é o básico, né? Que tem mulher que sente cólica, mas aí tem a medicação, chega a ser uma dor, a cólica é uma dor. Só que acabou a menstruação, a gente não pode estar sentindo essa dor,
tá? Porque aí você tem que procurar ajuda médica. Respondi sua pergunta, Maísa? Ou então qualquer coisa, formula sua pergunta direitinho. Sim, tá bom, então. Vamos continuar, então. Normalmente, utilizado em um conjunto com outros métodos, pois a temperatura pode variar por outros fatores além da ovulação. Método de Billings. O método muco, o método Billings é realizado através da observação do muco vaginal. O que acontece? Quando a mulher está na fertilidade, e tem várias mulheres aqui comigo hoje, que eu estou muito feliz, da vagina sai aquele muco, ou seja, aquele líquido consiste, ele é até pegajoso, não sei se vocês já observaram isso, tá? Tem aspecto escorregadio e aspecto clara de ovo durante o período fértil. Já aconteceram isso com vocês, meninas? Tá? Então, a gente está nesse tempo fértil, tá? Sim, assim, com todas as mulheres já aconteceu, na verdade, porque isso é fisiológico, né? Isso é do corpo da mulher. O corpo da mulher está falando, estou fértil. Opa, meu útero está pronto para receber um espermatozoide para estar gerando, né? Um bebê, né? Então, vocês já sabem, quando acontecer isso, se vocês não tomar outros métodos, vai engravidar, tá? A Aline perguntou, professora, em mulheres viciadas que moram nas ruas, também é feito planejamento familiar? Boa pergunta, viu, Aline? Sinceramente, em toda a minha trajetória, eu nunca vi, tá, fazendo planejamento familiar. Por quê? Porque a maioria das pessoas que são moradoras de área livre, né? Área livre, eles não aceitam, né? Eu já vi, sim, enfermeiro e médico indo ao encontro dessa moradora, né? De área livre e perguntando para ela se ela quer assistir o planejamento familiar e muitos não querem, muitos não aceitam. Então, a gente tem o livre-arbítrio de ir e de vir, a gente temos que aceitar essa pessoa, né, falar um não para nós. Mas isso também quer dizer que essa pessoa que é moradora de área livre, você vê que os filhos dela não estão ali. Porque, ou seja, é uma viciada em drogas ilícitas, né? E, então, você vê que os filhos não estão, a maioria dá os seus filhos, né? Ou então, a autoridade toma não, resgata aquela criança, né? É difícil, é muito difícil, tá? Quanto mais carente, mais difícil de trabalhar. Eles não aceitam ajuda, é verdade, não aceita mesmo, tá? E não aceita para a gente poder fazer uma laqueadura, eles não aceitam. Eles podem até ir no primeiro dia, mas no segundo não volta para ter o acompanhamento todo, tá bom? Mas legal sua pergunta. Então, o método Billings, você já sabe o que é. Então, quando cair na prova, num trabalho, você já sabe o que é o método Billings, você já sabe o que é temperatura basal C e os métodos naturais, que é a tabelinha, tá? Vamos para o próximo. Cinto térmico. Quem já ouviu falar no cinto térmico? Respondam para mim, por favor. Pessoal, já ouviram falar no cinto térmico? Não, né? Então, eu vou explicar para vocês, tá? É a técnica de controle cinto térmico é feita em combinação com métodos de controle da temperatura basal e Billings. Então, são os dois métodos juntos, tá? E outra forma de observação da fisiologia feminina, a fim de detectar o período fértil. Então, você vai ver a sua temperatura e vamos ver se vai estar apresentando aquele muco na sua vagina.
Então, é cinto térmico, tá? Esse método inclui a palpação dos seios, que ficam mais inchados, porque quando a gente está também num tempo fértil, não sei se vocês sentem os seios mais inchados, né, mais pesado, fica mais sensível, tá? E toque do cérebro, colo do útero, que aí quando vocês for tocar em vocês, pode sair aquele muco. Aí dá o método cinto térmico, porque vocês estão realizando a verificação da temperatura basal e você vai estar apresentando um muco saindo da vagina, né? Aí você vai ter certeza que vocês estão num fértil, tá? Esse método é utilizado por mulheres que têm mais dificuldade para engravidar. Sim, muitas mulheres que têm dificuldade para engravidar, elas ficam tão, vamos falar assim, desesperadas, assim, o sonho de ser tão mãe, que acaba fazendo todos os métodos. Eu tive uma paciente que eu ensinei ela a fazer os métodos, e ela fez todos os métodos. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu atingir esse sucesso aí que ela tanto queria. Então, teve que ir para outros métodos, que mais para frente vocês vão saber. Tá? E aí, depois ela, graças a Deus, ela conseguiu ter o bebê dela, tá? O outro, vamos pro outro. Coito interrompido, isso aqui já é uma prevenção, tá? Porque a gente está falando todos os métodos de prevenção aqui, tá bom? Porque eu falei sobre da temperatura basal, sobre do método bullying, sobre das coisas naturais. Por que eu passo esses métodos para aquela mãezinha? Porque muitas pessoas não querem ter uma gravidez indesejável. Muitas também pessoas querem ter. Então, conhecendo cada método, a pessoa que vai decidir qual o melhor método para ver se ela vai ter ou para ver se ela não vai ter. E o coito interrompido, acredito que vocês sabem já o que é coito interrompido, que é a interrupção da relação sexual antes da ejaculação. É uma das técnicas mais praticadas, porém é a forma menos eficaz de contracepção, tá? Uma vez que o homem via o espermatozoide durante toda a relação sexual e não somente na ejaculação. Isso quer dizer o quê, pessoal? Deixa eu explicar para você. De forma bem grosseira. Todo mundo tá rindo, né? Vou explicar para vocês que nossa aula já está terminando, mas daqui a pouco a gente retorna às 11h15 e retornamos, tá? Na relação sexual, tá? Acaba não tendo uso de preservativo, né? Que é a camisinha, tanto masculina quanto feminina. Aí, na hora que ele vamos ver, aí o homem fala assim: não, eu vou jogar, vou fazer o coito interrompido. Mas ele fala de forma bem grosseira: eu vou jogar meu espermatozoide fora, eu não vou colocar dentro da sua vagina, vai prevenir você da gravidez. Errado. Ele pode interromper o coito direto, mas depois ele vai continuar a relação sexual e ele vai estar ainda com o espermatozoide. E esse espermatozoide vai infiltrar você, vai infiltrar na sua vagina. Pessoal, daqui a pouco eu retorno, tá? A aula com vocês, tá bom? Então, volto 11h15. Beijo, meu tempo acabou. Tchau.